Você está pronto para receber da palavra de Deus, para ser ministrado pela palavra poderosa do Senhor? No mês de janeiro e agora fevereiro, nós sentimos a necessidade de começar o ano falando sobre alguns fundamentos, alguns princípios que são indispensáveis para a vida cristã, saudável, madura, para o desenvolvimento da nossa fé. São valores e princípios que são imutáveis e a gente precisa tê-los como prioridade. Se você já veio participando dos nossos cultos pela manhã, nós já ministramos sobre o poder da palavra. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é a nossa verdade absoluta, e toda a nossa fé é estabelecida e fundamentada na palavra. Então, um cristão que não medita na palavra, que não tem a palavra como algo fundamental na sua vida, precisa ser restaurado. Não é possível um cristão que ama Jesus, que vive pela fé, não se alimentar da palavra. Então nós ministramos sobre restaurar a palavra, o valor da palavra, o seu devido valor na nossa vida. Nós falamos, a Mari falou sobre uma vida que testemunha Jesus. Nós não podemos ser cristãos nominais. Não, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu frequento, eu tenho um ministério. Não, eu sou um cristão porque Jesus me tocou e tem transformado a minha vida dia após dia. Eu era uma pessoa, hoje eu sou outra, porque Jesus tem me transformado. Ele começou uma boa obra e vai completá-la até aquele grande dia. Então eu testemunho para o mundo, para aqueles que estão à minha volta, que eu tenho sido transformada dia após dia. O valor do nosso testemunho. Nós precisamos estar comprometidos com aquilo que as pessoas estão enxergando em nós, como cristãos. Precisa o mundo, os vizinhos, no mercado, caixa do supermercado, atendente do banco, todo mundo precisa ver que Jesus está em nós. Precisamos ser comprometidos com o nosso testemunho. Semana passada o pastor Daniel falou sobre a importância de congregar. Irmãos, nós somos um corpo, então são membros unidos num propósito, dirigidos pelo cabeça da igreja. Então é importante congregar. E hoje eu quero falar sobre um princípio, uma prática que talvez não se ouça muito falar por aqui, que a gente não tenha o hábito de ler e de estudar sobre isso, mas que é de extremo valor para o nosso crescimento e amadurecimento, que é o jejum e a oração. Nós vamos falar sobre jejum e oração, e uma vida de devoção a Deus, para que experimente níveis cada vez mais profundos. A prática do jejum é importante. Uma vida de devoção envolve a leitura e a meditação da palavra, oração, adoração e o jejum. Nós precisamos ter esse entendimento da importância do jejum na vida cristã restaurado, para que a gente tenha uma vida jejuada. O jejum e a oração são disciplinas espirituais que impulsionam o nosso crescimento e a nossa maturidade cristã. Impulsionam. O jejum nos ajuda, nos empurra para níveis maiores, para revelações mais intensas e profundas. Então é um fundamento, é uma verdade da palavra de Deus que nós precisamos restaurar para ser uma prática na nossa vida. Individualmente e coletivamente. Nós já convocamos aqui alguns jejuns, já fizemos alguns propósitos, mas a gente precisa que isso se torne algo mais intenso entre nós, na nossa individualidade como corpo da Igreja Central. A prática do jejum não é muito falar, não é um dos valores que nós falamos tantos e compartilhamos tanto, mas é algo importante para o nosso crescimento. E o jejum sempre esteve presente no povo de Deus.
No Antigo Testamento, nós vemos o povo de Israel jejuando para o arrependimento dos seus pecados, quando estavam enfrentando uma situação crítica, quando estavam em guerra, quando haviam desafios nacionais, por arrependimento, por luto. O povo de Israel tinha essa prática do jejum. No Novo Testamento, nós também vemos a prática do jejum. Os discípulos jejuavam, os fariseus jejuavam, Jesus jejuou, o apóstolo Paulo, a igreja primitiva jejuava em unidade. Então o jejum é uma prática comum ao longo das Escrituras. Nós vemos tanto no Novo quanto no Velho Testamento. É uma ferramenta de devoção, quebrantamento, que nós precisamos fazer uso dela nesses dias atuais. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 6. Mateus 6, versículo 16, diz assim: quando Jesus está ensinando, é Ele que está dizendo, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto o recompensará. Nós observamos aqui nesse texto que Jesus está considerando que nós teríamos a prática do jejum. E por isso ele ensina aos seus discípulos a fazerem o jejum de forma correta. Jesus está dizendo assim: quando jejuarem. Fica subentendido que Jesus está esperando dos seus discípulos que pratiquem o jejum, porque isso já era comum. Então Jesus não veio abolir o jejum, ele reforçou a prática do jejum. Um discípulo de Jesus, assim como ele ensinou aos seus discípulos ali naquele momento, também deve pegar esse ensinamento de Jesus para a sua prática de vida cristã. Jesus continua na expectativa de que os seus discípulos absorvam esse ensinamento e coloquem ele em prática. Lá em Mateus 28, 19 diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes tenho dito. Então Jesus está dizendo assim: vocês vão fazer discípulo e vão ensiná-los a obedecer o que eu tenho ensinado a vocês. Um dos ensinamentos de Jesus foi a prática do jejum. Ele disse aos seus discípulos: olha, quando vocês jejuarem, não façam dessa maneira. Então, ele apenas ajustou a maneira certa de praticarmos o jejum. Não façam como os hipócritas, façam da maneira correta. Então, Jesus estabelece um padrão para quando nós jejuarmos. Ele estabelece um modelo de jejum esperado por ele. E nós devemos observar esse padrão. Então, se Jesus ensinou sobre o jejum, ensinando a forma certa de praticá-lo, nós, como discípulos, devemos aprender essa verdade e ensinar aos novos discípulos. Quando jejuar, nós devemos fazer da maneira que Jesus ensinou. E aí eu quero compartilhar algumas verdades sobre o jejum, para a gente ter um entendimento amplo sobre o poder desta ferramenta, né, na vida cristã. A primeira é que o jejum é uma disciplina espiritual que deve fazer parte da vida de todo cristão. Todo cristão deve absorver essa verdade como uma prática para a sua vida. Lá em Lucas 5, abra a sua Bíblia em Lucas 5, por favor.
Agora ele está falando que eu não preciso correr. Lucas 5, versículo 33. E eles lhe... Chegaram lá, irmãos? E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Jesus aqui está se referindo à sua morte e ressurreição, quando voltaria aos céus e não estaria mais fisicamente presente entre nós. O jejum expressa um anseio pelo noivo, pela volta, pelo retorno. Como era precioso, enquanto Jesus estava aqui entre nós fisicamente, mas ele morreu, ressuscitou e em breve voltará. Então Jesus está dizendo assim: olha, enquanto eu estou aqui, eu sou noivo. Poucas passagens nos evangelhos nós vemos Jesus se manifestar, revelando a sua identidade, o seu propósito. Aqui ele diz: eu sou o noivo. Agora eu estou aqui, eu estou fisicamente nessa terra com vocês, mas vai haver um dia em que eu não estarei mais. Nesses dias vocês jejuarão. Então, fisicamente, Jesus não está mais entre nós. Esse tempo é o tempo que nós precisamos jejuar, porque nós temos anseio pelo nosso noivo, desejo pelo nosso amado, para que ele retorne, para que ele volte. Porque o jejum é uma expressão de quebrantamento, é uma expressão de devoção, é uma expressão de rendição, dependência. Nesses dias, são dias em que nós devemos jejuar. Então o jejum é uma disciplina espiritual, que deve fazer parte da nossa vida. Jesus nos ensinou isso. Segunda verdade é que o jejum bíblico é a privação de alimentos por um determinado período de tempo. Irmãos, tem gente que fala assim: eu vou fazer jejum de redes sociais, eu vou fazer jejum de TV. Isso pode ser uma desintoxicação para a sua alma, mas jejum bíblico é a privação de alimento. Isso é jejum. Quando você fala assim: não, estou fazendo um propósito, estou fazendo um jejum, é a privação de alimentos. Então o jejum na Bíblia, ele pode ser um jejum parcial, que nós conhecemos como o jejum de Daniel. Abra sua Bíblia lá em Daniel 10. Daniel 10, 2 e 3. Amém? Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho não provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Então, Daniel aqui faz um jejum que ele retira elementos da sua dieta, da sua alimentação. Ele fez uma seleção do que iria comer e do que não iria comer. Esse é um tipo de jejum, um jejum parcial, que normalmente se come frutas, legumes, tira-se as delícias, né? Aí, essa foi a decisão de Daniel, que naquela ocasião, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso. Nem carne, nem vinho, não bebeu nada gostoso que fazia parte da prática deles ali. Então ele tirou. Existe esse tipo de jejum que você tira elementos que são comuns à sua alimentação e faz um jejum parcial, um jejum mais prolongado. Existe o jejum padrão, que é o jejum que Jesus praticou lá em Mateus 4. Abra sua Bíblia lá em Mateus 4.
Mateus 4, 2. Não. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Nos evangelhos nós lemos lá em Marcos 1, 12, que todos eles citam que Jesus teve fome. Isso nos deixa entender que ele bebeu, porque não sentiu sede. Embora Jesus fosse 100% Deus, ele era 100% homem e havia necessidade do seu organismo, do seu corpo físico, ingerir líquido. Então, nos evangelhos nós percebemos a ênfase de que Jesus teve fome, não sede, porque ele bebia, ele ingeria água. E aí, esse é o jejum padrão praticado por Jesus, quando nós tiramos todo tipo de alimento e apenas bebemos água. Nós temos o jejum absoluto, onde não se come, não se bebe absolutamente nada. Esse é um jejum que foi praticado por Esther, está lá em Esther 4. Abra sua Bíblia lá, por favor. Versículo 15. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esse é um jejum que nós só vemos 2 pessoas praticando ao longo de toda a Bíblia, que foi Esther e o apóstolo Paulo lá em Atos 9. Atos 9, versículo 9. Atos, capítulo 9, versículo 9. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Tamanha foi a experiência de Saulo em se transformar, ser tocado por Jesus. Então ele passou 3 dias, essas são as únicas referências que nós temos do jejum absoluto. Então, nós vemos o valor do jejum para determinadas circunstâncias da vida. Ao longo das Escrituras, nós vemos a prática do jejum, que deve ser uma prática nossa. E aí, você pode se perguntar, mas como eu vou jejuar? Quanto tempo eu devo jejuar? Não existe um direcionamento padrão definido. Nós ficamos livres individualmente para praticarmos esse jejum de acordo com o nosso propósito. Então você pode jejuar, ou o jejum parcial, o jejum integral, o quantos dias você achar necessário, é algo entre você e Deus. Na Bíblia nós vemos o jejum da expiação pelos pecados, que era apenas de 1 dia. Nós vemos o jejum de Esther, que foram 3 dias. O jejum pelo luto de Saul, que durou 7 dias. O jejum pela viagem de Paulo, que durou 14 dias. O jejum de Daniel, que durou 21 dias. O de Jesus, que durou 40 dias. Então não existe um padrão. O importante é restaurarmos essa prática na nossa vida como uma disciplina espiritual. Então isso é jejum. Ficar sem ver televisão, ficar sem assistir novela, sem entrar nas redes sociais, isso é outra coisa que deve ajudar você no tempo de busca pelo Senhor. O jejum é um tempo em que nós reservamos para buscar ao Senhor, para nos aprofundarmos no nosso relacionamento. Uma outra coisa que a gente precisa observar sobre o jejum é que o jejum tem como objetivo aumentar a nossa conexão com Deus.
a nossa percepção espiritual, subjugar a nossa natureza carnal e potencializar o poder do Espírito Santo em nós. Esse é o propósito número 1 do jejum: aumentar a nossa conexão, nos tornarmos mais sensíveis a Deus, às suas direções, termos clareza sobre as circunstâncias no nosso espírito. Então o jejum aguça a nossa vida espiritual. Quando nós precisamos tomar uma decisão, discernir algo, sabedoria para determinada circunstância na nossa vida, nós precisamos usar da prática do jejum, porque o jejum afina a nossa conexão com Deus. Tanta gente sem saber o que decidir, não sei, será, não sei, jejua para ter clareza, o seu espírito será potencializado, você vai perceber com mais nitidez as direções espirituais de Deus. O jejum aflora o nosso espírito, uma percepção maior daquilo que Deus quer, porque nós mortificamos a nossa natureza, estamos subjugando a nossa natureza carnal e dando vazão ao Espírito, nos alimentando mais do Espírito do que das coisas naturais. Então o jejum é importante. Sabe quando você tem algo para vencer, para romper, um desafio particular, o jejum vai potencializar o seu entendimento sobre a palavra, sobre as Escrituras, sobre quem você é, sobre o poder de Deus em você. O jejum nos torna mais sensíveis a esse entendimento, potencializa esse entendimento. O jejum nos leva a um nível de comunhão ainda mais intenso. Irmãos, quando nós temos desafios para serem vencidos, nós precisamos usar da prática do jejum, para que o nosso espírito tenha um pouco mais de discernimento, para que a gente não fique no movimento da carne, mas recebendo, né? O jejum tem como finalidade essa percepção maior, essa conexão maior com Deus. O jejum nos fortalece em dias difíceis. Está passando por dias difíceis, tempos desafiadores na sua casa, no seu trabalho, comece a jejuar, para que a sabedoria de Deus aflore de você, para que a graça de Deus seja revelada e você consiga perceber, para que você tenha um direcionamento mais claro sobre o que fazer, como fazer. O jejum serve para nos impulsionar para níveis mais profundos. Então a gente precisa jejuar. A gente precisa usar dessa prática para o nosso crescimento, para o nosso discernimento, para o nosso amadurecimento. Uma igreja que jejua, uma igreja que se abstém do prazer dessa terra para buscar as coisas de Deus, é uma igreja que está sensível àquilo que Deus quer fazer. Abra sua Bíblia lá em Mateus 17. Mateus 17, 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Essa aqui é a experiência de um menino. Os discípulos foram chamados para ministrar a libertação e eles não conseguiram. Os discípulos ficaram assim: por que não conseguimos? Jesus falou: porque a fé de vocês é pequena. Existem experiências, existem níveis que nós só conseguimos entender e perceber quando jejuamos e oramos, porque a gente consegue discernir de maneira mais clara.
Nós ampliamos, potencializamos a nossa fé, a percepção do poder de Deus. Então o jejum, ele nos leva para esse nível de entendimento. A fé estava pequena. Existem desafios, existem níveis que a gente só consegue transpor quando a gente está com o nosso espírito aflorado, mais sensível, intimamente conectado com Deus, e isso se dá pelo jejum. Sabe quando você tem desafios que você já está enfrentando há muito tempo e você fala assim: eu não sei porque eu não consigo passar disso aqui, porque precisa de jejum. Você precisa ir para um nível mais profundo de revelação, de entendimento. É preciso jejum, é preciso oração, e a gente precisa perceber isso. Essa é uma circunstância que eu preciso de uma sensibilidade um pouco maior, eu preciso de um pouco mais de discernimento, eu preciso subjugar a minha carne para que o meu espírito tenha total clareza do que fazer, como agir, como ser direcionado pelo Senhor. O jejum amplia a nossa percepção, trazendo uma consciência maior. Irmãos, uma consciência maior. Nós somos filhos de Deus, o Criador e o sustentador de todas as coisas, e Ele nos deu autoridade, nos deu o seu Espírito. O poder de Deus está em nós. E em alguns momentos nós ficamos desesperados porque não sabemos o que fazer. Por quê? Falta essa consciência. Falta esse entendimento. Então, o jejum nos leva a esse lugar de entendimento, de identidade. Ele nos conecta com Deus, porque nós nos rendemos, nós declaramos a nossa dependência. É importante o jejum. Abra lá sua Bíblia em 2 Crônicas. Segunda Crônicas 20. Versículo 3. O Emerson citou esse texto aqui na hora do louvor. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Havia uma iminência de guerra. Josafá ia enfrentar os moabitas e os moanitas. E a guerra seria devastadora, porque eles eram muitos. Muitos. Mas Josafá convocou o povo a um jejum. E aí a vitória foi garantida pelo jejum. Pelo jejum. Porque eles discerniram, eles conseguiram perceber que Deus era aquele que ia diante deles, que Deus era aquele que defendia eles, independente do número de soldados, de guerreiros para aquela guerra, porque eles eram povo de Deus. Então o jejum, ele é proclamado. Em momentos críticos, irmãos, nós precisamos jejuar, para discernir que quem é por nós não dorme jamais. Porque Ele luta as nossas guerras, Ele está à nossa frente, Ele guerreia as nossas causas. Nas Escrituras nós percebemos que jejum pode ser individual ou coletivo. Muitas convocações para jejum no Antigo Testamento. Esther convocou todo o povo a jejuar. Esther 4,16. Josafá convocou todo o povo a jejuar. 2 Crônicas 23. Esdras, por uma viagem. Abra lá sua Bíblia, esse texto é muito bom. Esdras 8. (8:21) Ali, junto ao canal de Iava,
proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tivemos vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Nós estamos nessa mesma viagem, irmãos. E a gente precisa jejuar pela nossa família, pelos nossos filhos, para que a nossa jornada seja uma jornada segura. Na consciência de que Deus é que cuida de nós e vai à nossa frente. Olha a prática do jejum. Quando a economia estava um colapso, Joel 1,14. Se você puder anotar, ler em casa esse texto de Joel 1,14, é maravilhoso. A economia, eles não tinham mais nada. E aí Joel proclama um jejum ao povo. Atos 13, abre a sua Bíblia lá em Atos 13. Atos 13, versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O jejum traz direcionamento à igreja. Eles estavam jejuando, orando, adorando, e aí receberam um direcionamento de Deus. O jejum é uma prática importante para a nossa vida particular, mas como igreja. Amém, irmãos?